Toninho Silva. E voltamos para mais um episódio do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Agora o tema é: ele derrubou a parede, o muro de separação. Vamos entender o que significa isto? É muito importante que você entenda. Dr. Robert Cole traz para nós a exposição deste tema para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Dr. Robert Cole. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Os homens são especialistas em criar muro de separação. Alguns são bem visíveis e outros são invisíveis. O Templo de Jerusalém é um bom exemplo disso. O pátio dos gentios está separado dos outros pátios por meio de muro. A primeira, com inscrição assim: proibido a passagem para o interior aos gentios, sob pena da morte. 5 degraus acima havia o pátio das mulheres, e mais um muro, e 5 degraus mais acima, outro muro. Havia o pátio dos homens, e um pouco mais acima está o muro e o pátio dos sacerdotes, e mais lá no alto o santuário, o lugar santo. Podemos também construir muros invisíveis. Basta formar um círculo mais conhecido como panela, conversar entre si e ignorar todos aqueles que não fazem parte do grupo. No tempo de Paulo, erguer muro era considerado um trabalho nobre. Destruir os muros de separação não era bem visto, mas ao contrário, era considerado quebra de mandamentos e de tradições, uma ofensa grave. Lembramos que Jesus, embora sendo rabi, conversou com a mulher samaritana, curou a filha de uma mulher estrangeira, sírio-fenícia, e comeu com os cobradores de impostos e pecadores. Cruzou muitas vezes muro de separação. Mas agora, Cristo vai fazer isso não através de mandamento, que é uma imposição de força de fora para dentro, mas internamente. Vamos ler novamente Efésios 2, 13 a 18. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, vocês. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Paulo estava falando aos gentios que não possuíam lei de Deus. Tinha a si mesmo a sua própria consciência como referência. Eles estavam distantes de Deus, mas foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Como é precioso esta palavra, trazidos. Isso nos lembra a cena de um pai que pega a criança pela mão e finalmente pega ela no colo. Como ele pode fazer isso? Por causa do sangue do Cristo. Ele não pediu para os gentios aceitar os judeus,
e vice-versa. Ele disse: eu sou a sua paz. Ele foi responsável para construir essa paz. Foi ele quem derrubou o muro de inimizade entre os judeus e não-judeus. Como ele fez isso? Em primeiro lugar, ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, os gentios, que estavam distantes dele, como ao que estava perto, os judeus. Através da sua morte, ele reconciliou tanto os judeus como os gentios com Deus, independente do sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças. Com isso, todos, tanto os judeus como os gentios, têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Como os dois grupos foram salvos pelo mesmo sangue de Cristo, têm o mesmo acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, formando assim uma nova humanidade. O mais importante não são tradições, cultura, regras, ordenanças e costumes, mas a mesma vida, o mesmo Salvador e Senhor, o mesmo Deus e Pai, o mesmo Espírito. Por causa disso, sentimos bem com outros irmãos em Cristo, mesmo desconhecidos, independente da língua, lugar, cultura, porque temos dentro de nós o mesmo Cristo. Ele é a nossa paz. A paz não foi construída pelos nossos esforços, mas é natural, porque Cristo é aquele que está dentro de você e de mim. Graças a Deus. Que Deus esteja com cada um de nós. Amém e amém.